Agora, o que este cavalo branco significa? Fugi tanto do assunto, desculpe-me, mas lerei o versículo novamente, os dois. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Olhei, eis um cavalo branco. Agora para o segundo versículo. Um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele ainda não a tinha. E saiu vitorioso e para vencer. É tudo. Esse é o selo. Agora verifiquemos os símbolos. Verificamos que trovão significa. Está perfeito, sabemos. Trovão era a voz de Deus quando o selo abriu. Agora, o que significa o cavalo branco? Que é onde vem a revelação. Estou tão persuadido quanto estou aqui de pé, sabendo que esta é a palavra. Li todo o livro sobre isso que pude encontrar. E a última vez que tentei estudar, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás, peguei o livro. Alguém me havia dito que adventistas tinham mais luz sobre a segunda vinda de Cristo do que qualquer pessoa que já conheceu. Assim, encontrei alguns bons livros deles para ler, adquiri o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações. Ele disse que esse cavalo branco que saiu era branco, simbolizava um conquistador. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas, aqui conhecem o livro, e muitos demais também. E outros li 2 ou 3. Eu li, não consigo me lembrar, há mais 2 livros, e ambos os homens concordavam que isso era certo, que eram ótimos professores, considerados os melhores, com melhor luz. Assim pensei, bem, não sei, apenas irei o que disseram. Eles davam uma exclamação muito boa disto. E diziam, agora aqui está o cavalo branco. Um cavalo branco é poder, um cavalo de guerra. E diziam, o homem está sentado nele. Era o cavalo branco, era o Espírito Santo que saiu na era primitiva, conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na mão que significava, como Cupido, atirava as flechas de amor no coração das pessoas, o amor de Deus, e conquistou. Agora, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Não, senhor. Sim, não era. Branco significa, sim, justiça, entendemos isso? Branco. Os professores ensinaram que o Espírito Santo conquistando na primeira era, mas a minha revelação pelo Espírito Santo não é assim. Minha revelação pelo Espírito Santo é Cristo e o Espírito Santo. São exatamente a mesma pessoa, só que em forma diferente. Assim, aqui se encontra Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro. Aqui se encontrava ele com os livros em sua mão, e lá ia o cavaleiro sobre o cavalo branco. Veja, assim não era o Espírito Santo. Agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser as 3 pessoas em uma? Não são 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 deuses, como os trinitários tentam nos dizer que é. São três manifestações da mesma pessoa. Ou você poderia chamar 3 ofícios. Se está falando a ministros, não usaria ofícios. Me ocorreu de pensar, estou sendo gravado assim. Claro, Cristo não poderia dizer, orarei ao meu ofício, ele enviará outro ofício, sabemos. São 3 atributos do mesmo Deus, está vendo? Não são 3 deuses, 3 atributos do mesmo Deus, estão vendo? Assim como poderia Cristo estar lá, o cavalo branco, conquistando e encontrando-se aqui com o livro em sua mão. Portanto, não é Cristo. Note, agora, o Espírito Santo na revelação, e Cristo o Espírito Santo é Cristo em outra forma, certo? Note, é o Cordeiro que abriu os livros, e o Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto desde então, mas é visto no livro de Apocalipse, capítulo 19, vindo num cavalo branco. Você gostaria de ler? Vamos abrir em Apocalipse 19:11 e apenas ler rapidamente, enquanto temos tempo suficiente. Espero isso se tornará um pouquinho melhor para nós. 19:11, comecemos com o versículo 11 e leiamos abaixo, incluindo o 16. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, não na terra, no céu.
Veja, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram chamas de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas. Veja o diadema. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Queria poder parar nisso só um minuto. Oh, que coisa! Tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse, se vocês vejam, ninguém conhece. Sabia que o nome de Jeová não está correto? Qualquer um sabe, Dr. Veio, o irmão sabe que isso é verdade. Tradutores nunca conseguiram traduzi-lo, soletra-se J-U-H-V-J-V-H-U, quero dizer, não é Jeová, não conseguiram chegar perto. Não sabem o que é, chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Veja, toda vez que uma vitória ganha ou algo se dá, um nome é mudado. Veja nos dias de Abraão. Primeiro ele era Abrão. E nunca pôde ter aquele bebê até seu nome ser mudado para Abraão. E Sarai, S-A-R-A-I, não conseguiu ter nada exceto um ventre morto até seu nome ser mudado para S-A-R-A. Jacó, suplantador, enganador, significa. Isso foi o que ele fez. Colocou pele de ovelha, enganou seu pai profeta para conseguir direitos de primogenitura. Colocou varas no álamo, descascadas para amedrontar o gado, prenhes com suas crias para produzir gado, ovelhas salpicadas. Mas certa noite ele se apoderou de algo verdadeiro e soube que era verdadeiro e permaneceu com isso e ficou firme até vencer. E seu nome foi mudado e chamado Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus, certo? Todo vencedor. Simão era pescador, mas quando sua fé compreendeu e soube que era Jesus, quando ele lhe disse que era o Messias, ele disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai, foi vencido, mudado para Simão, e Pedro, de Simão para Pedro. Saulo, bom nome. Saul foi certa vez em Israel, mas ele era Saul, não convinha a um apóstolo, então para um rei, mas para um apóstolo. Assim, Jesus mudou seu nome de Saulo para Paulo. Veja, filhos do trovão. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, foi o Redentor, é verdade, mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu, subiu às alturas, recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem, não recebem nada. Será revelado nos trovões. Está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem de haver algo para mudar esta igreja, sabe disso? Tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora note. Ninguém conhecia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh. Que coisa. Note, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, revestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias. Aí está ele, não esse indivíduo nesse cavalo aqui atrás. Observe a diferença. Aqui se encontra ele com o livro em sua mão. A obra redentora está... Ele ainda não tinha tomado o seu lugar. Não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Não para discordar desses grandes homens. Não, Senhor, eu ia querer fazer isso, mas eu não iria fazer. E assim, é a minha revelação disso. Está vendo? Se você tem algo diferente, está bem, mas não está comigo. Agora note, Cristo não é mais visto, veja, desde aquele tempo, mas ele está sobre um cavalo branco, assim, se este indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo, está vendo? Você entende isso? Note, o cavalo sobre um cavalo branco não
tem nome. Talvez use 2 ou 3 títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A palavra de Deus. Esse, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, está vendo? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a palavra de Deus. É isso que ele é. Assim é chamado. Tem um nome que ninguém conhece, mas chamado a palavra de Deus. Esse indivíduo não é chamado nada, mas está sobre um cavalo branco. O cavaleiro não tem flechas para seu arco, notou? Não tinha, ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão. Certo? Talvez tenha muito trovão e nada de relâmpago. Mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Esse indivíduo não pode ferir nada, veja. Mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Cristo tem uma espada afiada, e observe, ela vem da sua boca. A palavra viva, isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá, segura essa vara lá, chama moscas e ouve moscas. Certamente. Tudo que ele dizia, ele fazia, acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisto. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando a eternidade e segue até o fim? O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo esse tempo com esses mistérios neles, são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto, mas realmente partiram na primeira era da igreja, porque a primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? É o anticristo, exatamente o que é. Agora, porque veja, se um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, a noiva, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo. Lembram-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa que eles tinham dado início naquela era da igreja e que foi chamada as obras dos Nicolaitas. Lembram-se disso? Nical significa conquistar, laico significa igreja, os leigos. Nicolaíta, conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja, deem-no todo a um homem santo. Que ele seja o chefe disso tudo. Estudaram isso, vejam, Nicolaíta. Notem, Nicolaíta era um dito em uma igreja, tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. E na terceira era da igreja foi uma imposição. E fizeram o concílio de Nicéia. E tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo? Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio, a Igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse não diz no livro de Apocalipse 17 que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes. Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, meretrizes, tomando a abominação, a imundícia das suas prostituições como doutrinas. Ensinando como doutrina preceitos dos homens. Note, veja, ele parte para conquistar. Note, ele não tem coroa. O cavaleiro sobre o cavalo branco.
É do que estou falando aqui. Está vendo? Um arco e foi-lhe dada uma coroa depois. Está vendo? Ele não tinha coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Note. Mais tarde, foi-lhe dada uma coroa. Sim, 3 delas. 3 em uma. Isso foi 300 anos mais tarde, no Concílio de Nicéia, quando ele partiu um espírito nicolaíta para formar uma organização entre o povo. E então prosseguiu, continuando, tornou-se um dito, então uma doutrina. Lembre-se, Cristo falando, a igreja disse, aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço, tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo, podia perdoar todos os pecados e tudo mais. E acabamos de ler isso ali, Paulo falou disso, essa coisa se assentaria nos últimos dias, ele não podia ser revelado até os últimos dias. Então aquele que resiste, tirará o Espírito de Deus ali, então se manifestará. Hoje ele está sob disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda desse cavalo branco em alguns minutos. Não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e chifres. O cavalo branco, ele é um enganador, e é por isso que as pessoas não souberam disto todo este tempo. Pensaram isto, mas aqui está agora, vai ser revelado pela Escritura. Note. Quando os nicolaítas, veja, anticristo finalmente encarna-se num homem, então ele é coroado. Quando ele parte como um espírito, nicolaíta na igreja é um espírito, não se pode coroar um espírito, mas 300 anos mais tarde se tornou papa e então o coroaram. Ele não tinha coroa para começar, mas recebeu uma coroa mais tarde. Veja, quando esse espírito se encarnou. Está vendo? Ele se tornou um homem. A doutrina nicolaíta se tornou homem, então puderam coroá-lo. Não podiam fazê-lo, porque era apenas uma doutrina. Glória! Note, quando este Espírito Santo, que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos, Rei dos Reis. Isso mesmo. Tá vendo? Agora lembre-se, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo vem ao trono, o anticristo vem ao trono, Judas. Mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo deixou a terra, Judas deixou a terra. Mais ou menos no mesmo tempo em que o Espírito Santo retorna, o anticristo retorna. Sabe, João disse aqui, filhinhos, não quero que ignoreis acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O anticristo, então, lá estava, começa a formar lá no espírito nicolaíta para formar uma organização. Não é de admirar que eu aborrecesse essa coisa. Aí está. Não eu, era algo aqui dentro. Aí está a coisa. Saiu. Está vendo? Eu só estava rodeando o assunto, não consegui ver até agora. E agora sei, esse espírito nicolaíta que Deus aborrecia. E agora esse espírito encarnou-se e o coroaram. E aqui está, aqui mesmo, o que a Bíblia diz que fariam com ele é perfeito. Ah, que coisa! Encarnado, ele se tornou homem, então o coroaram. Leia, note. Leia, melhor dizendo, como Daniel diz que ele conquistará o reino da igreja. Gostaria de ler? Temos tempo para fazer isso? Não temos? Muito bem, ouça. Regressemos a Daniel um momento. Abra no livro de Daniel, leremos só por um momento e não demoraremos talvez mais de 15, 20 minutos ou 30 por volta disso, está bem? Tomemos Daniel capítulo 11 e tomemos o versículo 21. Aqui está Daniel. Daniel falando agora como este indivíduo o vai conquistar. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, Roma, falando, ao qual não tinham dado a dignidade real. Agora observem, mas ele virá um cavalo, virá calado e tomará o reino com engano. Exatamente o que fez. Foi isso que Daniel disse que este anticristo faria. Ele se encaixará com as pessoas, sim, se encaixará com o que elas querem para este dia, para as igrejas, porque nesta era da igreja não querem a palavra Cristo,
mas querem a igreja. Em primeiro lugar, não lhe perguntam se você é cristão, a que igreja você pertence, a que igreja. Não querem Cristo, a palavra, você vai lhes falar sobre a palavra e como se corrigem, não querem isso. Querem viver da maneira que queiram, ainda pertencer à igreja, passarem por pessoas de testemunho, e assim, ele se encaixa exatamente com o que querem. E lembre-se, ele finalmente foi chamado ela na Bíblia, e ela era uma prostituta e tinha filhas, preenche as exigências do dia, o que as pessoas querem. Deus prometeu. Quando a palavra é rejeitada, então eles são entregues aos seus desejos. Leiamos Tessalonicenses novamente. Vamos. Quero que observe aqui só um minuto. Sim, já lemos faz pouco. Segunda aos Tessalonicenses 2, 9 a 11, diz que iriam, recusando, rejeitando a verdade, seriam entregues a um sentimento perverso e creriam numa mentira e seriam julgados por causa disto. Agora, foi isso que o Espírito Santo disse. Não é esse o desejo da igreja hoje? Você tenta dizer às pessoas que tem que fazer isso, aquilo mais, lhe dirão rapidamente que são metodistas, presbiterianos, seja o que for. E não tem de aceitar, dizem o que você diz. E Deus disse, se querem, deixarei que assim seja. Realmente farei que creiam que isso é verdade, porque lhes darei um sentimento perverso quanto à verdade. Agora, veja aqui, a Bíblia diz também, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim farão esses indivíduos nos últimos dias, de entendimento réprobo quanto à verdade, e converterão em dissolução a graça de nosso Deus, negando o Senhor Deus. Agora, você vê onde está, não somente católicos, mas protestantes. E a coisa é todo o mundo organizado. Esse é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sobre a forma de uma justiça, igreja, veja, branca, um anticristo. Tem de ser parecido, até mesmo a cavalo, exatamente como Cristo vem a cavalo, está vendo? Tão semelhante que enganaria até os escolhidos, e aqui está ele é o anticristo. Começou a cavalgar na primeira era da igreja, agora cavalga sem parar no decorrer de cada era. Observe-o. Você diz lá atrás, no tempo dos apóstolos, ele era chamado Nicolaíta lá. Então, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. Na igreja, primeiro, ele era apenas um dito, então tornou-se doutrina. Pessoas célebres, finas, bem vestidas, instruídas, polidas, não queriam todo esse alvoroço na igreja. Não queriam toda essa bobagem do Espírito Santo. Tem de ser uma igreja e todos passaremos pelo concílio de Nicéia e tal, em Roma. Então, quando chegaram lá, tomaram a igreja e tomaram o paganismo, catolicismo romano, paganismo, Roma pagã, algumas superstições, e tomaram a Astarte, a rainha do céu, fizeram que fosse Maria mãe, fazem de pessoas mortas intercessores, e tomaram aquela história redonda, a qual ainda é feita redonda lá, chamam o corpo de Cristo, porque representa a mãe do céu, e o católico passa e faz sinal da cruz, porque as velas estão acesas, supõe-se que será a hóstia que é transformada em Deus pelo poder do sacerdote, quando não passa de puro paganismo. Está vendo? Isso mesmo. Simplesmente não entendo, bem. Sim, entendo. Sim, entendo. Sim, Senhor, eu entendo pela graça de Deus, certamente. Agora, note. Que coisa! Como podem fazer isso? Está vendo? E são entregues aos seus desejos. Não, isso é verdade. Você não tem de fazer isso. Não, Senhor, você não quer fazer, não é forçado a fazer. Se você não quer se conformar com a maneira de Deus para viver, a adoração, você não tem de fazê-lo. Deus não obriga ninguém a fazê-lo. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se seu nome for colocado naquele livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso que você não vê a hora de fazê-lo. Veja aqui. Diz você, quero que você entenda que sou igualmente religioso. Bem, pode ser verdade. Quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Bem, Deus me abençoou tantas vezes. Sim, Ele os abençoou. Eles nem tinham de trabalhar para viver, os alimentou do céu. Jesus disse, eles estão todos perdidos e mortos e pereceram. Nossos pais disseram, comeram maná no deserto por 40 anos. Jesus disse, estão todos mortos, eternamente separados. Está vendo?
Ele disse, mas eu sou o pão da vida que desceu de Deus do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Ele é a árvore da vida. Note, exatamente como... E quando Jesus veio, aqueles sacerdotes chegaram lá muito religiosos. Olha, ninguém poderia dizer que não eram homens finos. Que coisa! Caminhavam na linha daquela lei, tanto quanto aquela igreja dizia, faziam, se não fizessem, eram apedrejados. E assim, sabe que Jesus os chamou, João os chamou, bando de hipócritas. Não penseis que por pertencerdes a esta organização, tendes algo a ver com Deus. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, disse, toda vez que Deus enviou um profeta, que aconteceu? Vós o apedrejastes e lançastes um sepulcro, e agora, e diz lá, a polícia é o sepulcro. Não é a mesma coisa que a Igreja Católica fez? Veja Joana d'Arc, São Patrício e todos os demais, eles os que põem dentro, e então desenterram o corpo de Joana d'Arc, desenterraram, lançaram no rio, e centenas de anos mais tarde, e a queimaram como bruxa. Tendes por pai o diabo e fazeis suas obras. Exatamente isso. Será por todo o mundo. Certo? Foi isso que Jesus disse. E você acha que está tudo bem, parece muito bom, esse cavalo branco, mas veja o que você tem. É exatamente isso que está cavalgando. Agora, mas ele disse que queriam isso assim, ele lhes daria a operação do erro, lembre-se. Esta prostituta de Apocalipse 17 era um mistério. Babilônia, a mãe das prostituições. E João admirou do modo que este homem, veja, espere, chegamos aqui, vamos observando este cavalo. Mas você notou o que era que aconteceu? Ele admirou com grande admiração, mas o mistério era que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo. Uma formosa igreja sentada, vestida de púrpura e ouro, tinha um cálice na mão, imundícia de suas prostituições, e que são prostituições, é viver iniquamente. É a doutrina que ela estava distribuindo, tomando a palavra de Deus, invalidando-a por algumas ave-marias, todos esses outros tipos de coisas, e distribuindo isso. E os reis da terra se prostituíram com ela, você diz, isso é a Igreja Católica. Mas era a mãe das prostituições, a mesma coisa que ela era, que aconteceu quando o reformador morria, sua mensagem se extinguia, vocês organizavam, colocavam um bando de jovens mundanos, reiniciavam aquilo para viver de maneira que queriam, não quiseram permanecer com a palavra, ao invés de avançarem com a palavra, ficaram ali mesmo. É isto aqui, não façam isso. Veja, ele ali em cima. Note. Essa é uma coisa, queremos falar de mais umas duas coisas antes de encerrar. Ele é o príncipe que haveria de destruir o povo de Daniel. Crê nisso? Agora vou fazer isto, se me ajudar e for tolerante comigo por alguns minutos. Eu farei isto tão rápido, mas quero deixar claro, porque o Espírito Santo me deu isso tão certo quanto estou aqui de pé, está vendo? Agora veja, retornemos a Daniel por um minuto, quero ler algo para você, se você não retornar não tem problema. Quero ler Daniel 9, e quero ler os versículos 26 e 27 de Daniel 9, e observe, se ele é o que vai destruir o povo de Daniel, o que ele vai fazer? E depois das 702 semanas será tirado o Messias. Veja, essas são as 62 semanas em que ele seria tirado das 70 semanas, e não será mais, mas pelo povo do príncipe, que é a hierarquia que há de vir, destruirá a cidade e santuário, e o seu fim será com uma grande inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Quero perguntar-lhes uma coisa. Depois que Cristo foi tirado da terra, nos 3 anos e meio de seu ministério, e o que destruiu o templo? Quem o destruiu? Roma. Claro. Constantino. Não, desculpe-me. Tito, o general romano, destruiu o príncipe. Agora note, observem, companheiros, segue abaixo este muro. Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou diante da mulher para tragar-lhe o filho tão logo nascesse, certo? Quem foi que tentou tragar o filho quando nasceu? Roma. Estão vendo? Aí está o dragão vermelho, aqui está o príncipe, está a besta, estão vendo? Aí estão eles, cada um deles, exatamente o mesmo, vejam, tragar o filho. Deus o arrebatou para o céu, assentou-se em seu trono, e é aí onde Cristo está agora, até o tempo designado. Agora observem o que ele fará. Agora,
Creio que eu estava falando com alguém aqui, pode ter sido o irmão Robertson hoje, com quem estava conversando, não acerca disso aqui, mas apenas a mesma coisa. Creio que preguei sobre isso aqui não faz muito, acontecerá com os Estados Unidos acerca dessa situação do dinheiro. Bem, estamos pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. É quanto estamos atrasados. Já sintonizaram aqui a IR... Lá, o Lifeline, ouviram? Em Washington, estamos completamente falidos. Qual é o problema? O ouro está todo recolhido e os judeus têm os títulos de crédito. Vai ser Roma. Agora observe. Sabemos quem possui as grandes lojas, mas Roma tem a maior parte da riqueza do mundo. O resto dela, os judeus têm. Observe isto. Agora, somente ouça como o Espírito Santo me apresentou. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Agora observe. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as obrigações. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe, como ele é sagaz, aqui está ele. Agora, temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma. Sabemos que ele é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sabemos que saiu com uma doutrina. Então, saiu o que aconteceu com Roma pagã, converteu-se na Roma papal, foi coroada. Observe, no tempo do fim. Não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, 70 semanas de Daniel, Cristo profetizou pelos 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados, certo? E este príncipe, naquele tempo, deverá fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os judeus. Aí é quando a noiva é tirada agora. Ela não verá isso, note. Na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, um concerto com ele, sem dúvida, pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. Eu estive no Vaticano, vi a coroa tríplice. Estava para ter uma entrevista com o Papa. O Barão von Blomberg conseguiu para mim uma quarta-feira à tarde, às 3 horas. E quando me levaram à presença do rei, cortaram as bainhas da minha calça, disseram-me tudo bem, nunca virar as costas ao me afastar dele, mas eu disse, o que tenho de fazer diante dele? Bem, o senhor apenas entra e se põe sobre o joelho e beija seu dedo. Eu disse, nada disso. Não, senhor. Eu chamarei qualquer homem de irmão que queira ser irmão, chamarei de reverendo, o que quiser, mas adorar um homem pertence totalmente a Jesus Cristo. Não beijar a mão de algum homem desse jeito, não mesmo. Assim, não fui, mas pude ir por todo o Vaticano. Ora, você poderia comprá-lo com 100 bilhões e bilhões de dólares. E somente pense, a riqueza do mundo, a Bíblia diz, se achou nela. Somente pense nos grandes lugares, os bilhões. Por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo. Nem sabem acerca do que estão falando. Isso mesmo. Comunismo não é nada. É uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. Isso mesmo. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o santo povo. E agora notem, eles o farão porque esta nação vai ficar falida e o resto do mundo segue o padrão do ouro, está falido. Sabem disso. Estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagaremos por 40 anos, onde estaremos. Só uma coisa que pode acontecer é recolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street os possui. Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano. E os judeus têm o resto em Wall Street com o comércio do mundo. Não podemos recolhê-lo. E se pudessem fazê-lo, estes
Produtores de uísque, todos esses produtores de cigarro, bilhões vezes bilhões de dólares por ano, e abatem todo o seu imposto de renda com fotos vulgares, coisas assim, e vão lá para o Arizona, compram milhões de acres de terra ou milhares e cavam aqueles grandes poços por $50 mil e os pagam com imposto de renda. E o colocariam na cadeia se você não pagasse o seu. Mas abatem do imposto e constroem poços, enviam escavadeiras lá. E que fazem? Constroem conjuntos residenciais lá no mandato seguinte com o dinheiro que ganharam. Eles têm de fazer um investimento, constroem casas, conjuntos, vendem por milhões de dólares. Acha que esses indivíduos vão se comprometer a mudar a moeda? Como esse indivíduo aqui, qual é o nome dele? Castro fez. Ele fez a única coisa inteligente que já fez. Quando destruiu os títulos de dívida, quitou-os e destruiu-os. Note. Mas nós não podemos fazer isso. Esses indivíduos não deixarão os ricos mercadores da terra o controlam. Então só uma coisa a fazer. A Igreja Católica pode pagá-lo. Ela é a única que tem o dinheiro e ela pode fazê-lo e o fará. E ao fazê-lo para obter isso, ela se comprometerá com os judeus, fazendo um concerto. E é quando ela fizer esse concerto com os judeus, agora lembre-se, estou tirando isso da Escritura. E agora, quando ela fizer isto e fizer esse concerto, notamos em Daniel 8, 23 e 25, ele fará prosperar o engano, e engano é manufatura na sua mão. E ele faz este concerto com os judeus. E no meio desses 3 anos e meio, quebra esse concerto. Logo que estiver com tudo armado, é amarrar o dinheiro dos judeus. E quando fizer isso, oh, que coisa, oh, que coisa! Ele é chamado de anticristo até o fim da era da igreja. Pois seus filhos são contra Cristo e a palavra. Este homem é chamado anticristo. Agora, ele vai ter em seu poder o dinheiro. E é aí onde penso que entrará. Só um minuto. Vamos fazer assim. Quero voltar a isso num minuto. É chamado, o anticristo será chamado o anticristo à vista de Deus até o fim, até o tempo do fim. Mas então ele será chamado alguma outra coisa. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. E então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo completamente. E durante esse tempo, esses 2 profetas se levantarão entrando em cena e chamarão esses 144 mil. Então, o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio de mercadoria, tudo do mundo. E o que acontecerá? Será introduzida a marca da besta, que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória, não terá de passar por isso. Agora note, no tempo do fim, no fim das eras da igreja agora, ele é chamado... Ele e seus filhos são chamados anticristo, porque tudo que é contra Cristo é anticristo. E tudo que é contra a palavra é contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Agora, ele é anticristo. Então, em Apocalipse 12, 7 a 9, quando Satanás é precipitado, o acusador, você vai querer anotar, porque quero que você leia, não temos tempo agora, 20 ou 15 para as 10. Mas em Apocalipse 12, 7 a 9, Satanás, o espírito, o diabo, que está lá em cima agora, acusador de nossos irmãos. Muito bem. A igreja é recebida em cima e Satanás é precipitado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então, Apocalipse 13, ele estabelece a marca. Está vendo?
quando aquele que resiste, somente agora, se o cristianismo subsiste na terra em sua pureza, é por causa daquele que resiste. Lembre-se, aqui atrás, Tessalonicenses, assentando-se sobre o templo de Deus, chamando-se Deus, perdoando pecados sobre a terra. Isso continuará e se multiplicará na iniquidade, porque ainda não será conhecido até que o seu tempo de ser revelado seja declarado. Então a igreja será arrebatada. Quando for arrebatada, ele se muda de anticristo. Que coisa a igreja, a grande igreja é aquilo. Agora ele se torna a besta. Queria poder fazer as pessoas verem isso. Agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. Aí está a trindade, sim, Senhor. São 3 estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado. Está vendo? Agora observe isto, 3 estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio é chamado falso profeta. Terceiro estágio é chamado a besta. Note, Nicolaída, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus. Anticristo. Então, ele é chamado novamente o falso profeta, o que quando o ensinamento tornou-se um homem, ele foi um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa foi o profeta para a falsa palavra e isso o fez um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de 7 cabeças dragão foi precipitado do céu, veio encarnar no falso profeta. Aí está. Ele tinha 7 diademas e foi precipitado e lançado na terra e no mar. Muito bem. O que estamos dizendo? Quem é este cavalgador, este cavaleiro? Sabe o que é? É o super-homem de Satanás. Eu fui a outra noite, 2 irmãos sentados nesta igreja agora. Irmão Norman, lá atrás, creio, e o irmão Fred, fomos ouvir um homem ensinar sobre o anticristo. Um homem bem conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm, e sua interpretação do anticristo foi que vão tirar algum tipo de vitamina de um homem e transferir esta vida de um homem para uma grande imagem que vai se estender, dar um passo de um quarteirão de cada vez. Isso é. Poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo com uma ilusão como essa, o que afirma ser... Quando aqui está a Bíblia, diz quem é o anticristo. É um homem. Note, este cavaleiro não é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio instruído. Agora, espero que tenham os ouvidos abertos. Estavam testando um de seus filhos, não faz muito, um programa de televisão para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante para se candidatar para presidente. Por conseguinte, tem muita sabedoria. Satanás também. Ele tenta vendê-la, vendeu a Eva, vendeu a nós. Temos desejado um super-homem, o temos. Muito bem, o mundo inteiro está querendo um super-homem. Vão conseguir, espere só, até que a igreja suba, Satanás seja precipitado e irá se encarnar. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço. Ele o fará. Instruído. É um super-homem de Satanás com instrução, com sabedoria, com teologia da igreja de suas próprias palavras e própria autoria, cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. E ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação das igrejas e a confederação mundial de igrejas. Já tem seu edifício construído e tudo alinhado.
Não há nada faltando. Todas as denominações estão presas a isto, a Federação de Igrejas. E o que está respaldando isso? Roma. E o Papa agora está clamando: somos todos um, vamos nos unir e caminhar juntos. E essas pessoas, até alguns de vocês, povo do Evangelho pleno, negam. Tem de negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como esse. E o que fizeram? Tão cegos a essa coisa denominacional que vocês rejeitaram a verdade. E a verdade foi posta diante deles. E eles se afastaram dela e a deixaram. E agora foram entregues à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados com ela. Exatamente isso. E o anticristo toma tudo isto. E a Bíblia disse que ele enganou todos. T-O-D-O-S. Todos sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos debaixo desses selos desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia disse que ele fez isto, ele fez. Dizem, bem, eu pertenço. Aí está, sim, exatamente. É a mesma instituição prostituta. É o mesmo sistema que começou no princípio, que é anticristo o tempo todo. Vão me escrever por causa disso, mas essa é a verdade, estou esperando, amém. Agora note, ele conquistará e quase tem em seu domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta, fala-se em castigo cruel, espere só. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Haverá choro e pranto, e ranger de dentes, porque o dragão, Roma, lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. E o dragão fez guerra contra o remanescente, que não quis entrar, foi perseguido, e a verdadeira igreja passaria por isso, se possível, mas veja, já estão debaixo desse sangue pela graça de Cristo, e não podem passar por tribulação alguma, não tem período de tribulação. A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Amém e amém. Louvado seja Deus, como amo isto. Deixe-me dizer... Estamos dizendo que tipo de conquistador vai se tornar e realmente vai conquistar. Já conquistou, já está todo amarrado. Vai amarrar com o dinheiro, lucro imundo. Exatamente. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Tudo em que eles pensam agora é quanto dinheiro ele tem. Que é isto? Sabe, muitas vezes se diz, deem a igreja o dinheiro e ela revolucionará o mundo. Deem à igreja o dinheiro e ela enviará evangelistas ao mundo inteiro. O que ela fará? Conquistará o mundo para Cristo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre e cego amigo. O mundo não é ganho por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Dê a Deus homens que sejam valentes, que tomem posição ali nessa palavra para viver ou morrer, é o que conquistará. Haverá só uma coisa que isso poderá conquistar: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. São os únicos que ouvirão isto. Dinheiro não terá nada a ver com isso. Envia-os mais para dentro de suas tradições denominacionais. Vejamos. Sim, com um gênio instruído, ele será inteligente, ora, e todos os seus filhos ao redor dele serão inteligentes, doutorado em filosofia, em leis, LLD, QSD, ABC, DEF até Z, terão tudo inteligentes. Porque é segundo a ordem de Satanás. Qualquer artifício engenhoso contra a Bíblia é de Satanás. Foi exatamente com isso que ele enganou Eva. Eva disse, está escrito, Deus nos disse para não fazermos. Ele disse, mas espere, certamente Deus não o fará, mas eu abrirei os seus olhos e lhe darei sabedoria. Ela recebeu. Temos desejado isso, também recebemos esta nação. Ele conquistará o mundo religioso inteiro, fará um concerto com o povo de Daniel. Aqui está, tanto no povo gentil quanto no de Daniel, judeus, para as últimas semanas. E aqui estamos, até desenhamos nos quadros e você vê perfeitamente, aí está, graças a Deus, aí está ele. Esse sistema organizacional é do diabo. E isso é sem usar meias palavras, tampouco, exatamente, é a raiz do diabo. Agora, não as pessoas ali, elas são gente de Deus, muitas delas, mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estamos com essas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, essas trombetas soando, lembre-se,
do último anjo. Aquele terceiro anjo passou. Sai dela, povo meu. Quando aquele anjo voa, ao mesmo tempo que essa mensagem desce aqui para a última trombeta. A mensagem do último anjo, o último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, Senhor, tudo se encaixa e passa para a eternidade. E agora, ao mesmo tempo em que esse indivíduo está conquistando, então eu encerrarei. Deus vai fazer algo então também. Não vamos simplesmente dar todo o crédito a Satanás aqui. Veja, não vamos falar só sobre ele, está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, esse grande sistema juntando estas organizações numa união, de modo que possam se associar e se posicionar contra o comunismo, e não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los, sem dúvida. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Romana e das demais. Tomaram todo o dinheiro que havia na Rússia, deixaram o povo morrer de fome, não lhes deram nada em lugar disso e viveram exatamente como o resto do mundo. Estive no México, não há muito, e vi aquelas pobres criancinhas. Nenhum país católico nem é autossustentável. Não há nenhum deles. Pergunte-me onde, mostre-me onde estão. Nenhum país controlado pelo catolicismo ao menos consegue se sustentar. França, Itália e todos eles, México, aonde quer que você vá, não são autossustentáveis, porque a igreja tirou tudo que eles tinham. Foi por isso que a Rússia a expulsou. Observe o que aconteceu. Sei disto por experiência. Me achava lá. Você acharia que o jubileu de ouro estivesse ocorrendo ao ouvir os sinos tocando. É aqui uma pobrezinha de uma mulher descendo a rua, arrastando os pés, e um pai levando o bebê, 2 ou 3 deles chorando. Ela estava fazendo penitência por alguma mulher morta lá. Achava que conseguiria ir para o céu por meio disto. Que coisa lamentável. Então vi de pé ali, a economia deles é tão desproporcional. A igreja toma tudo que tem. Um pequeno Pancho, talvez Pancho signifique Frank, ele vai e é pedreiro e ganha 20 pesos por semana, mas lhe serão necessários todos os 20 pesos para comprar um par de sapatos. Essa é a economia deles. Mas agora, aqui, que me dizem então, sendo pedreiro e um assentador de tijolos, e ganha 20 pesos por semana? Um exemplo, não sei quanto ganharia, digamos que esse tipo de sistema econômico seja equilibrado. Note, agora, se ganhasse 20 pesos por semana, lá vai Chico, veja, que significa pequeno, e ele trabalha lá por cerca de 5 pesos por semana, e ele tem 10 filhos para alimentar. Mas haverá alguém batendo na porta para tirar-lhe cerca de 5 desses pesos, ou 4 deles de qualquer maneira, pela compra de uma vela de banha para queimar sobre um altar de ouro de $1 milhão por seus pecados. Aí está. Esse é o equilíbrio da economia. É assim que os países estão. A coisa tira tudo. A igreja tira tudo. Ela está com isso nas mãos. Só isso. E ela, com o dinheiro dos judeus, naquele concerto, como a Bíblia disse, tomarão a coisa inteira. E então ele se torna uma besta. Não cumpre seu concerto, é violenta, acaba com o resto da semente daquela mulher e lança a água da sua boca, faz guerra, haverá choro, pranto, ranger de dentes. E a noiva está se casando na glória. Veja, ao mesmo tempo. Não perca isso, amigo. Deus me ajude. Eu quero estar lá. Não me importa quanto custe. Eu quero estar lá. Agora note, ao mesmo tempo em que isto está acontecendo, pouco antes disso acontecer, melhor dizendo, na terra, Deus prometeu, enquanto todos esses escrúpulos de denominações discutindo suas diferenças acerca de credos, Deus prometeu que nos enviaria um verdadeiro profeta da verdadeira palavra, com uma mensagem para retornar à palavra original de Deus e à fé dos pais, para fazer descer o poder do Espírito Santo entre as pessoas com um poder que a levantará acima destas coisas e atrará para dentro ao mesmo tempo. Sim. A mesma palavra sendo vindicada de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eis que estou convosco sempre até a consumação, e também fareis as obras que eu faço. Estarei convosco um pouco, e não me verão mais, porque se organizarão e dispersarão, mas vós me vereis, porque estarei convosco. Estarei até mesmo em vós.
até a consumação. Quando ele disse que sua indignação será derramada depois da consumação. Aí está. Ó Deus, quem é esse cavaleiro sobre o cavalo branco? Você não é cego, você vê quem é. É esse anticristo e esse espírito enganoso que prosseguiu agora e se infiltrou. E então, veja, Deus simplesmente continua repetindo isto. Ele o mostra como um homem saindo de cavalo branco e com seu arco e sem flechas. Ele é um fanfarrão, não tem poder, dizem. O poder da igreja. Onde está? O que eles fazem? Dizem, somos a igreja original. A igreja original expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, tinha visões, tudo mais. Onde está isso agora? Está vendo? É um blefe. Arco sem flechas. Ah, isso mesmo. Mas veja, quando Cristo veio, uma espada saía da sua boca como um relâmpago, saiu e consumiu seus inimigos e lançou fora o diabo, cortou tudo mais. E ele veio, sua vestimenta salpicada de sangue, e em sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Amém. Ei-lo com seu exército vindo do céu. Esse cavaleiro sobre o cavalo branco tem estado na terra o tempo todo, mudará de anticristo. Ele faz isso, se torna um falso profeta. Começou como anticristo, espírito, então se tornou falso profeta. Então, mais tarde, quando o diabo é expulso, encarna-se então com o diabo. 3 estágios. Primeiro, ele é um diabo para começar, um espírito do diabo, então se torna um falso profeta, professor de uma falsa doutrina. A seguir, vem como o próprio diabo, encarnado. Está vendo? Aí está ele. E ao mesmo tempo em que esse diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em homens. Amém, ó, que coisa, que ocasião. Amanhã à noite, querendo Deus, o segundo selo. Vocês o amam? Agora, vocês creem nisto? Acabei de desligar a fita. Agora vou receber críticas sobre isso. Vocês sabem disso, vejam. Mas já espero. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Só agora, pela primeira vez na vida, porque esse espírito sempre tem me divertido contra elas, organizações. Estou agradecido ao Senhor Deus por mostrar-me essas coisas. Sei que é verdade. Aí está, revelado aí mesmo. Aqui cavalga ele através da era. Aparece bem aqui, mostra-se. Tão perfeito quando pode ser. Veja, é ele. Agora, não estamos enganados quanto a isso. Fique longe desse tipo de coisa. E ame o Senhor de todo o coração. Permaneça exatamente com ele. Saia da Babilônia. 3 coisas. Provado pela palavra. Mostrado por uma foto. Manifestado por obras do Espírito, vindicando que é a palavra. Permite que a palavra venha sobre estes lenços, Senhor. Cura os enfermos. Cura cada pessoa enferma que está presente, Senhor. E aquelas lá fora que escrevem e ligam. Pai, nesta hora, há outra cura que deveria ser feita agora mesmo. E nós prosseguimos para o culto de cura, mas, Senhor, essa alma queremos isso exatamente em ordem, Senhor. Rogamos, Deus, que Tu tomes essas palavras agora que foram ditas e tornes reais as pessoas. Permite que vejam-na, Senhor, com um pouco de tempo. E Tu sabes, Pai, rogo que suficiente tenha sido dito para que o Espírito Santo tome isso e revele aqueles que estão anotando, aqueles que estão gravando fitas, ouvindo fitas, estudem isto, não para pôr sua própria interpretação, mas apenas estudar a palavra. Concede, Pai, em nome de Jesus, entrego tudo isso para a Tua glória. Amém. Amém. Oh, obrigado. Oh,
Se há alguém aqui que não o conhece em perdão, faça-o agora. Ouça essa repreensão forte e direta. Se você espera se aproximar, faça-o agora. Por dias depois disso, e se isso foi a abertura desse selo? E se isso foi o anjo que foi enviado lá? Produziu um estrondo, levando ao chão, outro dia de pé, quando 3 testemunhas se encontravam perto. Eles contei antes que haveria uma explosão que me lançaria para cima. Fui arrebatado por 7 anjos e vieram para o leste. Essa coisa quase me tirou do chão. Está certo, irmão Norman, irmão Fred Sotman, que se encontravam comigo quando aconteceu. Tirando os carrapichos da minha roupa, exatamente o que a visão disse, foi ao sul, direção a Tucson. Se está certo, ele é irmão Fred, irmão Norman. Fiquem de pé para que as pessoas vejam. Nunca ouvi nada assim na vida. Imediatamente, eles não caçaram o resto do dia. Eu pedi para que fossem, mas ele disse que não iria. Você irá agora para o leste, foi falado, e aqueles 7 anjos, a primeira explosão, ela abriu. Se é, estamos na última hora. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou. Fiquemos de pé. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Purifiquemos o coração agora, irmãos, ao inclinarmos a cabeça. Minhas irmãs, falei duramente, mas foi amor piedoso. Fiz isso porque as amo. Quanto ao cabelo comprido e vestir-se e agir certo, fiz isso por amor piedoso. Purifiquemos nossa consciência, enquanto o Clorox de Deus da manhã pode ser tarde demais. Estas coisas saindo assim, irmãos, pode ser o fim do ofício de mediador. Já pensaram nisso? Bem, não sei se é, não digo que seja, mas e se for? E se for? Que me dizem, não há mais redenção, terminado nesse tempo. Espero que não seja, mas há possibilidade de que esteja. Eu amo. Eu o amo. Purifica-nos, Senhor. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu amo esse sentimento doce. Vocês não sentem isso? Só o Espírito Santo, como que banhando você todo, andando com Ele. Quão maravilhoso. Oh, pensem na sua misericórdia. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Não esqueça isto, amigo. Não esqueça. Leve isto para casa com você. Permaneça com isso. Agarre-se a isso. Não esqueça isto. Permaneça com isto. Deus os abençoe agora, irmão Neville.